Certo. Talvez para entender um pouquinho, como o Moacir mencionou, a raiz da questão, ou o ponto da questão é quem tem a primazia na igreja, é o ministro ou é a congregação, né? Quem tem, vamos dizer assim, a autoridade do ministério de Cristo nas suas mãos. Só que para a gente entender o porquê dessa controvérsia, a gente tem que entender um pouquinho da história que está por detrás da coisa, porque, como a gente já vinha falando, como o Moacir mencionou, a igreja na Alemanha estava em frangalhos, né, por causa do racionalismo, por causa do pietismo, e aí você tem um grupo de luteranos confessionais que decidem imigrar para outros lugares e como principal motivo para a preservação da sua fé, porque na Alemanha eles não tinham mais acesso a bons ministros, eles estavam sendo perseguidos pelo Estado e tal, eles vão à América, e nessa ida deles para a América, e aí eu vou falar um pouquinho mais do contexto específico do Walter, o Walter fazia parte de um grupo de saxões liderados por um pastor chamado Martin Stephan. E esse pastor era um pastor confessional a princípio, ele foi designado como bispo desses saxões. Os pastores, entre os quais o Walter se incluía, eles consagraram ele, então elegeram, consagraram ele como bispo desse grupo, e ele desembarcou na América do Norte como bispo deles. Contudo, uma vez na América do Norte, o Martin Stephan começa a cada vez mais ter ideias hierárquicas, ideias assim de que ele estava com o rei na barriga, e ele, inclusive, se torna moralmente questionável, porque em confissão privada, algumas moças acabam confessando que cometeram adultério com o Martin Stephan, né? O Martin Stephan abusou delas, então ele uma vez na América do Norte, ele começou a se preocupar mais com o palácio episcopal dele e com o tesouro dos saxões, né? Com o tesouro comum dos saxões, ele meio que se coloca assim também como líder temporal daquele grupo, e ele também começa a se aproveitar, inclusive, das moças. E aí ele é expulso, ele é destituído do seu cargo de bispo e é expulso. E aí isso gera todo um problema de consciência para aqueles saxões, porque assim, eles vieram da Alemanha seguindo o Martin Stephan, e de repente o Martin Stephan se revela esse monstro. E aí eles ficam assim, para onde iremos nós, né? E aonde está o nosso direito agora para nos estabelecermos como igreja aqui na América do Norte? Porque o nosso bispo, o nosso grande líder já não está mais presente. Nós temos algum direito? Será que nós não pecamos ao rompermos com a igreja da Alemanha e nos dirigirmos para cá? E aí o Walter é que vai começar a estudar a questão. Ele tem um período em que ele fica doente e ele começa a ler Lutero. E aí o Walter vai descobrir esses escritos de Lutero, nos quais Lutero diz assim: não, a congregação também tem direito de chamar ministros. E isso vai ser a salvação da consciência daqueles saxões. Então, o Walter ele vai se agarrar a isso com todas as forças. Ele vai argumentar em cima disso. Olha, nós não temos mais o nosso bispo. O nosso bispo, ao que parece, era um canalha. Mas nós, como congregação, nós somos também povo de Deus. Nós também podemos ter um ministério válido no nosso meio. Nós também podemos escolher os nossos ministros, apesar desse bispo corrupto que nós tivemos. Então, e por isso Walter vai valorizar tanto o direito da congregação de chamar ministros. Por outro lado, você vai ter o Grabau, e o Grabau ele vai apontar para o outro lado. O Grabau ele vai apontar para o direito dos bispos. Ele quer preservar o direito dos bispos. Ele vai dizer não, não, não. O Walter está se tornando muito democrático e isso vai dar problema no futuro, né? Essa democracia americana demasiada vai trazer problema para a igreja. Nós precisamos também afirmar o direito dos bispos.
Os bispos, os ministros também têm direito na igreja, o direito, da parte de Deus, direito divino, então não dá para afirmar só o direito da congregação. Só que o Grabal, ele vai muito para um outro extremo. E aí o Grabal vai começar a defender uma visão muito hierárquica da coisa, na qual o ministro tem autoridade sobre a igreja em todas as coisas. Ele vai dizer assim: o ministro tem autoridade e deve ser obedecido em tudo aquilo em que não está, no qual ele não está em desacordo com a palavra de Deus. Então, o ministro não deve ser obedecido unicamente, na administração dos meios da graça, mas em tudo, em praticamente tudo, contanto que ele não esteja em desacordo com a palavra de Deus. Então ele vai para um extremo muito oposto. E o Lê, coitado, o Lê vai se meter no meio da história para tentar fazer as pazes entre os dois. Ele vai dizer: olha, vocês não estão ouvindo nenhum ao outro. E daí ele vai dizer: olha, o Walter tem esse erro. O Walter exageradamente enfatiza o direito da congregação e se esquece do direito dos bispos. O Grabal, por outro lado, exageradamente enfatiza o direito dos bispos e esquece da congregação. Então, das obrigações que um tem para com o outro. E aí o Lê vai dizer: olha, vocês têm que conversar para vocês encontrarem um caminho do meio, o caminho da concórdia. Só que o Lê sempre faz isso num espírito muito pastoral. Ele diz assim: olha, eu não estou querendo com isso ser arrogante, me colocar acima de vocês, agora que eu estou assim apontando os erros de vocês. Quem sou eu para fazer isso? Eu estou fazendo isso em nome do amor cristão. Só que nenhum dos dois, nem o Walter, nem o Grabal, gostou de ter a sua orelha puxado pelo Lê. Né, e assim, a grande salvação deles e a grande fonte de concórdia seria eles terem ouvido as propostas do Lê, mas infelizmente isso não aconteceu.